Olá, minha gente, meus amigos e amigas, paz do Senhor Jesus, graça e paz. Não sei como é que vocês se cumprimentam aí, né, na sua igreja. Aqui na minha igreja nós costumamos dizer paz do Senhor, mas eu sei que tem alguns que diz graça e paz, né? Então, mas é a paz do Senhor Jesus, né? Quem diz graça e paz também está falando da graça e da paz do Senhor Jesus. E é na graça e na paz do Senhor Jesus que nós temos que viver, não é? Nós temos que andar na graça e na paz, temos que, na convivência com os nossos amigos na igreja ou com os nossos colegas de trabalho, nós temos que viver na graça e na paz do Senhor Jesus, não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meus amigos aí, né, mais uma mensagem maravilhosa da palavra do Senhor. Porque com a palavra de Deus nós encontramos ali um conforto na palavra do Senhor. Porque quando nós atentamos para a palavra do Senhor para viver, para obedecer a palavra de Deus, temos também Jesus, temos o Espírito Santo conosco, e o Espírito Santo de Deus, ele nos traz consolo, né? Nos traz graça e paz para nós vencer as tribulações que possamos enfrentar na nossa vida, no nosso caminho. Assim como nós temos visto, né, ali nos nossos vizinhos, no Rio Grande, né, que é aqui perto do Paraná, nosso estado vizinho aqui, né? O que está acontecendo ali, coisa triste, né? Coisa triste, né? Saber que muitas pessoas perderam a vida, muitos animais também, né? Muitos foram resgatados, estão vivos, mas estão passando por uma situação muito difícil. Eu fico pensando, meus amados, que dias terríveis eles estão enfrentando. Eles estão enfrentando frio, estão enfrentando necessidade, aquela falta de estar no seu aconchego, do seu lar, quando chega a noite nós poder ir para nosso quarto, nossa cama, dormir bem quentinho. Quem mora em um lugar bem calor, bem, né, bem gostoso assim, não sabe como é necessário a gente ter aquele lugar, a gente que mora num lugar frio, ter aquele aconchego, né, da nossa casa, a nossa cama bem quentinha, nossos cobertores, né, para a gente poder dormir e ficar em paz. E ali os nossos amigos ali, muitos estão enfrentando agora, né, dias sem o seu lar, sem o aconchego da sua casa, com muita água, precisando ser acudido pelos vizinhos, né, sem ter o seu quartinho ali quentinho para dormir, né? Precisando da misericórdia de Deus na sua vida. Mas, meus amados irmãos e amigos, quando nós temos Deus na nossa vida, todas as dificuldades ficam mais fáceis. Ali no Salmo 91 nós vemos que o salmista começa dizendo assim, no primeiro versículo ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós sabemos que aquele que está com Deus, aquele que vive com Deus e aquele que atenta para a palavra de Deus, para obedecer, para cumprir, né, para buscar ali o perdão dos nossos pecados, este tem a proteção de Deus, ainda que ele passe por uma dificuldade tão triste como esta que estão passando os nossos amigos ali. Ainda naquele dia muito difícil, aquele dia mais difícil da nossa vida, o Senhor está conosco para nos dar graça para passar por esta dificuldade. O Espírito Santo de Deus está nos ajudando. Ali acontece, se Deus não permitir, se Deus nos levar, estando nós bem com Deus, temos a salvação com Ele. Mas se estivermos na carne, estivermos com vida ainda aqui na face da terra,
Deus suprirá a nossa necessidade sem dúvida, sem dúvida. Ele não deixa faltar o pão, ainda que ele tenha que usar outras pessoas para levar este pão. Não deixa faltar a roupa, não deixa faltar aquela cama quentinha para dormir, ainda que ele tenha que usar outras pessoas para fazer isto. O Senhor com certeza providenciará aquilo que estamos necessitados no dia e na hora certa. E aqui quero ler aqui também para os irmãos aqui no capítulo 12 de Romanos, aqui no versículo 11, que está escrito assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Nós vemos como é importante nesses dias difíceis ser hospitaleiros, na verdade, ajudar aqueles que estão precisando, né? Porque eles estão precisando da hospitalidade daqueles que estão nas suas casas, né? Para dividir com aqueles que estão precisando de um alimento, de uma roupa quentinha para usar. Aqui no 11 começa a dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Nós devemos ser sempre fervorosos, né? Mas como assim fervorosos? Sendo hospitaleiro, orando por aqueles que precisam de oração, estar sempre nas orações, sempre nos cultos, sempre buscando na nossa necessidade por nós e por aqueles que precisam, não é verdade? Servindo ao Senhor, isto é servir a Deus. Servir a Deus é fazer o bem, é fazer o que podemos fazer para ajudar e estar sempre presente na oração, né? Não só nos bens materiais, né? Mas também na oração por aqueles que precisam. E diz: alegrai-vos na esperança. Ainda que nós estejamos ainda numa situação bem difícil, devemos nos alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação. Devemos ter paciência e saber que Deus virá nos abençoar na hora e no momento certo. E perseverar na oração, está escrito aqui. Então nós devemos perseverar na oração. Meus amados irmãos, nós não podemos vencer uma batalha se nós não lutar. E muitas vezes a nossa batalha não é física, não é aqui nesse mundo, mas a nossa batalha é uma batalha espiritual, que temos que batalhar como? Na oração, no jejum, né? Orando e clamando e perseverando na oração por nossa vida, pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes e dos nossos amigos que precisam das nossas orações. É desta maneira que nós vencemos uma peleja, ganhamos uma luta, porque a luta é espiritual. E quando nós clamamos, Deus aí, ele se levanta, manda os seus anjos, porque os anjos de Deus trabalham no comando de Deus. Não é nós que vamos mandar os anjos, ou vamos pedir a anjos para fazer, mas nós vamos pedir a Deus Pai, em nome de Jesus, e nosso Pai que está no céu vai nos ouvir e vai então dar ordem aos seus anjos para que eles venham em nosso favor, né, nos defender, nos dar a vitória que nós precisamos. Meus amados irmãos, Deus faz o que nós não podemos fazer. Deus está no comando até mesmo da natureza. E aí, se tiver alguém me ouvindo dizer: Deus está no comando da natureza, como foi que estas águas invadiram a estas cidades todas, que são segundo o que a gente já ouviu aqui, mais de 300 cidades já foram inundadas com as águas, né,
das enchentes, Deus está no comando da natureza. Certamente, meus amados, que se alguém tivesse entrado na peleja da oração, Deus haveria de ter revogado essas enchentes. Eu já ouvi coisas tremendas. Ouvi um homem uma vez contar que no terreno dele, na chácara dele, uma vez ele colocou, isso há muitos anos atrás, colocou fogo naquela roçada porque ele queria plantar. Era uma prática muito comum, né, que o povo fazia. Ele pôs fogo e deu um vento, e o vento carregou aquele fogo para a mata do vizinho dele, aonde não era para ser queimado. E ele então, muito assustado, ele clamou a Deus, né? De joelho ele foi, olhando ele para aquele lugar, ele clamou a Deus e Deus apagou aquele fogo. Então eu creio nisto, porque eu já tenho vivido na minha vida, eu e meu esposo, muitas coisas de milagre, até mesmo da natureza, né, do planeta, que Deus fez. Que Deus enviou o seu anjo, botou a sua mão e disse: aqui não, aqui você não vai fazer mal, aqui você não tem permissão. Me lembro nesse momento daquela vez que, estando o povo lá no Egito, Deus deu ordem que aquele que passasse o sangue nos umbrais da sua porta, o anjo da morte não entraria naquele lugar para fazer mal. Assim fez o povo de Deus, passando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e nenhum na família daqueles que tinha o sangue morreu, porque Deus deu ordem para o anjo da morte passar, e era para todo primogênito morrer, porque era o comando de Deus, era mando de Deus. Mas na casa daqueles que temiam a Deus, não aconteceu morte, porque ali estava a marca do sangue. Hoje nós temos a marca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o sangue de Cristo é a nossa marca. Somos marcados pelo sangue de Cristo, somos justificados pelo sangue de Cristo. E sendo assim, nós temos esta esperança que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos fará. É por isto que o salmista começava ali dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque se nós não temos Deus, se nós não vivemos com Deus, se não andamos com Deus, não buscamos a Deus para crer e para ter esta esperança e para ter estes milagres, como é que nós vamos no momento X que nós precisar, como vamos ter fé e garra para clamar a Deus e para ser ouvido? Mas neste dia, neste momento, meus amados, você que ainda não tem esta fé nem esta esperança, se apegue com Deus, creia em Deus, atente para a palavra de Deus. Se você, quem sabe, já esteve na casa de Deus e um dia você, por alguma coisa, você ficou desanimado e saiu da casa de Deus, né? Foi para o mundo fazer aquelas coisas que Deus disse que não era para fazer. Volte-se para Deus, porque Deus te espera de braços abertos para te abençoar. Então esta é a palavra, meus amados, que eu tenho para dizer para você nesse dia. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, ainda que de uma maneira bem simples que eu falo para você. Mas tenha certeza que Deus ouve a nossa oração e responde a nossa oração. A paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.